E aí galera, beleza? Aqui é o Diegão da Física, aqui a conversa é diferente. Vamos aqui para o vídeo vencedor da última enquete que eu fiz esse fim de semana. Então continue interagindo nas enquetes, continue compartilhando, continue comentando, continue participando para a gente trazer mais conteúdo para vocês. Então o conteúdo que venceu foi o conteúdo de fluxo magnético. Eu já tenho vários vídeos sobre magnetismo aqui no canal, aqui também no Instagram, também no YouTube. Então peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, vai ajudar demais, beleza? Então vamos lá. O que é o fluxo magnético? Bom, a parte do magnetismo nós já vem trabalhando há tempos. Tem um vídeo sobre introdução ao magnetismo, tem um vídeo sobre campo magnético, beleza. Então vocês procuram lá. A grande sacada é esse camaradinho aqui, ó. O que é o fluxo? O fluxo é o caminho, é o percurso. O que é o caminho, o fluxo de um rio? É o caminho que ele faz. Olha só, eu tenho uma área, né? Digamos que eu tenho esse pedaço aqui, digamos que é uma área que eu esteja observando, e o campo magnético faz isso, ó. Atravessa ele faz esse fluxo aqui por dentro dessa área aqui, como se ele passasse por dentro. A ideia do fluxo magnético justamente depende somente de quê? Do campo magnético, ou seja, da forma que ele está passando e da área que ele está passando. Ou seja, o fluxo ele está passando dentro deste formato aqui. Então, a fórmula do fluxo magnético que eu vou escrever aqui é o quê? É o valor do campo magnético, é o valor da área, que pode ser em metro quadrado, isso é um detalhe, sempre em metro quadrado. Se vier em centímetro quadrado, você transforma, vezes o cosseno do ângulo. Se você lembrar da força magnética, era o seno que a gente trabalhava aqui. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Era o seno que a gente trabalhava aqui. Já aqui a gente vai trabalhar com o cosseno. Bem, quando é que o fluxo magnético será máximo? O fluxo magnético será máximo quando ele estiver paralelamente ao eixo normal da figura. E aí, beleza, eu tenho uma figura como essa. Onde é que vai ser a minha reta normal? Vai ser assim ou vai ser assim? Geralmente, nos exercícios, esta reta normal, a própria questão diz se vai ser assim ou se vai ser assim. Porque isso altera no fluxo magnético. Por exemplo, se minha reta normal que a gente faz for assim, ó, o que é a reta normal? É a reta que divide a figura ao meio. Veja, tá paralelos. Tanto a reta normal que divide a figura no meio, que detalhe, isso vem na questão, como a direção do campo magnético. Ele vem dizendo que o campo magnético está paralelo ao reta normal da figura. Quando isso acontecer, o ângulo é zero. O ângulo aqui entre eles é 0 grau. E o cosseno de zero é 1. Então, mais uma informação aqui. O cosseno de zero vale 1. Então, quando isso acontecer, o fluxo magnético ele é máximo. Ou seja, quando ele segue na direção do rio. Lembre-se de um rio. Aqui a corrente está para lá, né? O fluxo está para lá e a reta normal também está para lá. Então, quando isso acontecer, lembrando, essa reta normal vem nos exemplos, vem nas figuras. Agora, quando for assim, ó, digamos que a minha questão esteja assim, ó. A reta normal esteja agora aqui, perpendicular à direção do fluxo do campo magnético, formando um ângulo de 90 graus. E o cosseno de 90 graus é igual a zero. Ou seja, se a reta não, ou seja, como se fosse uma direção para lá e o fluxo passando. Então não vai ter, né, fluxo magnético. É como se tivesse uma coisa indo para lá e outra vindo para cá. Elas se batem. Nenhuma passa e nem a outra vai. Então, isso vai acontecer. Lembrando, essa reta normal aqui vem na questão, quando vem a figura. Você não precisa colocar, porque realmente pode colocar assim, pode colocar assim. E aí, como é que você vai saber? Então, nas questões vem assim. E quando é que ele é variável? Quando não for nem 0 e nem 90. E aí, você tem que saber os cossenos básicos. Você tem que saber o cosseno de 30, o cosseno de 45 graus e o cosseno de 60. Isso são os básicos. Se for diferente desses valores, o professor coloca na questão. Por exemplo, for um cosseno de 50. Quanto é o cosseno de 50? Nem eu sei.
mas eu coloco o valor daqui da questão. Então, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, em termos de número é 0,85. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é igual a 0,5. E aqui dá 0,7. Pronto. Você sabendo desses cossenos básicos aqui, você resolve a maioria das questões. Eu vou colocar aqui um exemplo para a gente poder resolver uma questão. Olha só, gente, olha o exemplo aqui. Digamos que a questão diz o seguinte: calcule o fluxo magnético de uma seção retangular. Por que é um retângulo? Um lado maior do que o outro. Se fosse quadrangular, eram os dois quadrados. Depois eu vou colocar algumas informações aí daqui. Calcule o fluxo magnético dessa seção retangular, onde passa um campo magnético paralelo de 2 telas. Olha só o que ele diz. Aí dá a figura. Veja que eu já tenho uma reta normal, fiz aqui, você coloca ela paralela. Quando elas são paralelas, o ângulo é quê? É 0. O ângulo é 0. Então o cosseno aqui será 0. Bem, mas eu não tenho o valor da área. A área é sempre dada em metro quadrado, lembre-se. Aqui vai ser em metro quadrado e aqui vai ser em metro quadrado. Se tiver em centímetro quadrado para metro quadrado, você multiplica por 100 mil. Por quê? De metro para centímetro, você não multiplica por 100? A ao quadrado, você multiplica por A ao quadrado. Então, você multiplica por 10 mil, na verdade, né? 100 mil não é, 10 mil, né? Então, beleza. Então, vamos aqui. Então, eu vou saber aqui outra coisa que vocês têm que lembrar sobre as áreas de determinadas figuras, de pelo menos as figuras básicas, né? Eu vou dar um pause aqui. Olha só, gente. Para resolver essa questão, você tem que saber a área de um retângulo. A área de um retângulo, nós sabemos que é base vezes altura. Base vezes altura. Se for um quadrado, professor. Se for um quadrado, lado vezes lado. Lado vezes lado. Se for um cubo, lado vezes lado vezes lado. Né? A área de um cubo, por exemplo, pode aparecer? Pode, mas é muito raro isso aqui aparecer. Mas só por uma questão de revisão. Se for uma área de um trapézio, área de um triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. E a área de um trapézio? A área de um trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. É importante o aluno saber disso? É. Porque às vezes, ó, eu não posso não dar o valor da área direto. Eu posso dar o valor para você fazer a multiplicação. Então, como aqui é um retângulo, por que eu sei que é um retângulo? Porque a base é maior do que a altura ou vice-versa. Se fosse 4 e 4 ou 3 e 3 seria um quadrado. Então, vamos lá aqui, fazendo aqui a minha questão, para nós terminarmos o vídeo. O fluxo magnético será o campo magnético é 2, vezes a minha área, como é um retângulo, um lado maior do que o outro, é um retângulo, 4 vezes 3, dá 12, vezes o cosseno, veja que a reta normal já vem aqui na questão, está paralelo. Então, o cosseno é 0 grau. E o cosseno de 0 é 1. Então, o meu fluxo magnético será 2 vezes 12, dá 24, vezes 1, 24. A unidade é a unidade de Weber. WB, Weber. Beleza? Então, você pode fazer vários exemplos com cada figura dessa aqui. Lembrando, você tem que colocar a reta normal. E você tem que dizer se é paralelo, se é perpendicular, ou se o ângulo, ou se formar um ângulo de tantos graus. Você tem que especificar. Mas a ideia do fluxo é o quê? É o caminho. Fluxo da ideia de caminho, percurso, beleza? Se você gostar desse vídeo, curta, comente, compartilhe, vai ajudar demais a gente produzir conteúdo para vocês. Porque aqui a conversa é diferente.